Boa noite, meus amados irmãos. Nós queremos mais uma vez trazer a porção da palavra de Deus e pensando hoje como nosso culto de oração, queremos falar sobre desfrutar da comunhão com Deus a Trindade. Nosso texto primeiro é Gênesis 1, 26, que tem esse destaque do plano, do propósito de Deus de estar em comunhão conosco. Gênesis 1, 26, então, nos diz assim o texto: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A narrativa de Gênesis 1, especialmente voltando ao início, versos 1 e 2, fala da criação de todas as coisas, da obra da criação, e embora pareça uma pessoa, de fato, em verdade, há um destaque de que há uma pluralidade indicada aí nestes versos. No princípio criou Deus e depois o Espírito de Deus se movia sobre a face. É uma pluralidade. Estou querendo apenas destacar que há uma distinção do Pai, do Espírito Santo, que também está aí. João 1 vai dizer que Cristo estava lá na obra da criação também. Então a criação do homem é sugerida ser pela Trindade, por esta pluralidade de pessoas. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus santo. Estes versos nos ajudam, é um dos versos que fazem parte do entendimento e do reconhecimento que nós damos à Trindade. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, quando Deus criou o homem à sua semelhança, Ele o fez para que nós compartilhássemos dessa comunhão com Ele, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta comunhão com Deus deve ter, então, a prioridade na minha vida e na sua. Comunhão com Deus, a prioridade de nossas vidas. Pois Deus nos criou para esse fim, Deus nos criou para este propósito e, além do mais, esta comunhão com Deus é que vai determinar a nossa vida, vai determinar qual será o seu curso, se será uma vida positiva no sentido das bênçãos de Deus na nossa existência enquanto aqui neste mundo. Todo salvo, porém, entretanto, queremos destacar, ele deve entender e compreender ou aprender pelo menos 3 verdades neste relacionamento com Deus que nós queremos poder destacar. Primeiro, fato simples dessas 3 verdades: Deus o ama e deseja comunhão e adoração. Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama e Ele deseja adoração. Porém, outra vez, somente na salvação o crente descobre a grandeza do amor de Deus, e isto é o que nos capacita a amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, e também amar uns aos outros, amar aos nossos irmãos. Efésios 2, versos 4 e 5, de forma geral, não vou ler os versos completos, destaca que Deus é riquíssimo em sua misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Assim, nós não podemos desfrutar plenamente do amor de Deus enquanto nós não entregamos a nossa vida a Deus. Só assim nós vamos desfrutar plenamente do amor de Deus, da riqueza do seu amor e da sua misericórdia para conosco. Isto através da nossa vida colocada no altar de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos amados pelo Pai, nós somos amados pelo Filho, nós somos amados pelo Espírito Santo. Mas nós não entendemos e nem desfrutamos desse amor enquanto nós não entendermos que devemos entregar a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Salvador. Primeira lição: Deus me ama, Deus ama você
e Ele quer comunhão e adoração a Ele. Isso não é possível sem conhecermos a sua salvação. A segunda lição é que Deus deseja que nós o sirvamos com eficiência e de uma forma frutífera. O tipo de serviço que só é prestado por alguém que vive uma vida cristã bem perto de Deus, desfrutando em sua experiência o amor de Deus dia a dia. Então, esta vida de serviço que Deus quer, essa vida de serviço que Deus deseja, ela só pode ser desfrutada por quem vive bem perto de Deus, bem perto do Senhor, desfrutando na sua experiência dia a dia da vida com Deus. Quando nós vivemos assim, nós vamos poder ver o que Deus vê, nós podemos enxergar, olhar do modo que Deus enxerga as coisas. Pense um pouco em Davi e em sua obediência e confiança em Deus. Isto é visto de uma maneira assim especial nos Salmos. Ele escreveu muitos salmos para louvar a Deus, muitos salmos que louvam ao Senhor. Quando ele enfrentou Golias, você conhece a história, não é à toa que ele se moveu em direção daquela grande experiência, mas ele o fez a partir das suas experiências passadas com Deus, passadas, anteriores com o Senhor. Ele teve uma fé vitoriosa que os israelitas, aqueles que estavam no acampamento e sendo desafiados, não tiveram. Uma fé vitoriosa que eles não viram, que eles não enxergaram. Davi viu um Deus poderoso sendo desafiado, mas ele colocou seus olhos fixos no poder e na majestade deste Deus. Ele não olhou para o desafio gigante que estava à sua frente. Ele olhou para o poder e para a majestade de Deus, em quem ele confiava e tinha uma experiência com ele. Isto nos faz ver, pensar, que Davi, mais uma vez, ele vai confiar no Senhor. E certamente isto vai aumentar a sua dependência na experiência do amor de Deus e da fidelidade de Deus. E quanto isto tem valor na nossa vida. As nossas experiências, a nossa confiança e desfrutar da fidelidade de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2 Reis, no capítulo 6, melhor dizendo, e o verso 17, está escrito que o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Lembra aquela experiência? O moço estava com medo, o acampamento estava cercado, e o profeta disse: Senhor, mostra para este moço que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E então é o que diz o verso 17: o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus deseja que nós o servimos com eficiência e de uma forma frutífera. Mas eu preciso andar perto de Deus e desfrutar dessa experiência com Ele, para que só assim, ou só deste modo, eu vou ver o que Deus vê. Eu vou contemplar do ponto de vista de Deus. E eu vou olhar para a sua glória, seu poder e majestade, não para o gigante que está à nossa frente. Outra lição que queremos deixar é que Deus quer que a liberdade para a qual nós fomos trazidos seja uma bênção na nossa vida. Embora Deus seja Deus, na salvação, Ele devolve para nós a liberdade para que nós o sirvamos voluntária e alegremente e em plena confiança. Note que
no texto de Romanos, capítulo 8, e o verso de número 32, diz que Deus entregou o seu Filho por amor de nós. Em Jeremias 29, o verso 11, diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Ele quer dar a nós o fim que nós esperamos, aquilo que nós desejamos. Somente aqueles que desfrutam de Deus, desfrutam do Senhor e usam a sua liberdade de maneira correta, experimentam das grandes bênçãos de Deus na sua própria vida. Porque Deus o ama. Ele entregou o seu próprio Filho. Ele tem planos de bem para nós, não planos de mal. Noé é um bom exemplo de frutos de obediência, pois o que guardou Noé não foi a arca, foi a sua obediência, foi porque ele confiava em Deus, confiava que Deus controlaria as consequências do dilúvio. De outro lado, a desobediência condenou o mundo de Noé. Deus quer que eu viva a liberdade para o qual eu fui trazido e que essa liberdade seja para mim uma bênção. E ela o será, porque Deus me ama e eu devo viver em obediência a esse amor que Ele tem para comigo. Última lição para nós é que todo salvo ele deve desenvolver uma vida de fé vitoriosa, confiando na soberania de Deus. Muitas vezes lembramos isso, confiar na soberania de Deus, confiar na soberania do Senhor. Lembre-se, vamos para 1 Samuel, esse texto precisamos destacar, versículo 17 de 1 Samuel. Então, primeiro, lembre-se das vitórias passadas. É o verso, capítulo 17 de 1 Samuel, temos o verso 32 até o verso 37, mas vamos destacar o versículo de número 34. É a luta de Davi travou, com o urso, com o leão. E Davi disse a Saul, verso 32, desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Verso 34, que é o destaque. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteus como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, primeiro, lembre-se das vitórias passadas. Todos nós já tivemos vitórias com o nosso Deus. Então, lembre-se, Davi disse, bem, eu venci o leão, eu venci o urso, e desse mesmo modo eu posso vencer esta batalha, da mesma maneira, porque especialmente quando Deus é afrontado, ele diz, eu vou em nome deste Deus, em nome deste Senhor, Ele me dará a vitória. Segundo, rejeite as palavras de desânimo que estão ao seu redor. Ninguém no acampamento encorajou a Davi quando do enfrentamento de Golias. Lembre-se, como dissemos antes, que ninguém viu o que Davi viu. Parece que eles estavam cegos. Eles enxergaram apenas o gigante. Eles tinham temor, eles tinham medo, estavam quase que em pânico. Só Davi enxergou Deus, seu poder, sua soberania e a sua glória. E ele foi em nome deste Deus. Então, rejeite as palavras de desânimos. Os soldados
Os próprios irmãos deles, o próprio rei Saul, no primeiro momento, disse: você não pode, você não é capaz. Como você vai enfrentar este homem de guerra? Você não tem a experiência da guerra. É verdade, talvez Davi não tinha a experiência da guerra, mas Davi tinha uma experiência com Deus. Ele conhecia do poder de Deus, ele sabia do poder de Deus, ele tinha uma experiência passada que agora lhe capacitou a enfrentar talvez um adversário maior, mais difícil, mas o Deus era o mesmo. E ele disse: ele me dará a vitória. Então, cuidado, né? Rejeite as palavras de desânimo. Siga em frente em fé com Deus, em fé com o Senhor. Outra verdade é que precisamos reconhecer a verdadeira natureza da batalha. O verso de número 47 diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. A natureza, né, da batalha. Davi sabe disto. Davi viu que havia uma luta que estava sendo travada, como diz aí 17:47. Mas ele diz que a congregação, as pessoas haveriam de ver, haveriam de saber, haveriam de entender que o Senhor salva, e o Senhor liberta, o Senhor age, o Senhor opera. E ele diz: nem com lança, nem com espada, porque o Senhor é o Senhor da guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Deus é o Senhor da guerra. Deus é o Senhor dos exércitos, como você está mais habituado a ouvir. Então, temos que reconhecer: há uma batalha, há uma luta, mas nós precisamos responder com uma convicção positiva acerca do Deus em quem nós confiamos. No versículo 17, mas agora voltando no versículo 26, nos diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Davi dizia que há uma afronta contra o Deus de Israel. Davi diz que ele está afrontando a Deus, está afrontando, mas ele respondeu positivamente a este levante desta guerra, desta luta que ele então haveria de enfrentar, porque ele confiava em Deus e também ele estava preocupado com a honra de Deus, com a honra do Senhor. No verso de número 37, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, ou vai em paz, e o Senhor seja contigo. E depois, no versículo de número 45, Davi, porém, disse a filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Interessante como algumas vezes Davi destaca que o gigante está afrontando a Deus, mas parece que o gigante não sabe quem ele está afrontando. Ele está afrontando o Deus de Israel. Ele está afrontando o Senhor dos exércitos. E Davi diz: eu vou em nome desse Deus, e tu serás vencido, tu cairás. Então, lembre-se das vitórias passadas, rejeite as palavras de desânimos, reconheça a verdadeira natureza da batalha. É uma luta, é uma guerra, mas responda com confiança, porque você sabe quem é Deus e que Ele está em afronta. Vá em nome dEle.
confiando no Senhor para você ser vitorioso. Descanse no poder de Deus, como o próprio Davi disse, nós já lemos, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará a nossa mão. A guerra é do Senhor, a luta é do Senhor. Dê a glória a Deus como Davi deu. Davi sabe que não é ele que terá a vitória, mas é o Senhor que dará a vitória a ele. O Senhor vai me entregar. Tu vais cair nas minhas mãos, mas é Deus, é de Deus a vitória. Descanse no poder de Deus. E, por último, conte a vitória. Seja confiante no Senhor. Filipenses 4:13, você bem conhece, diz que todas as coisas posso naquele que me fortalece. Paulo diz isso depois de toda aquela experiência que ele enfrentou de lutas, né, de perseguição, de fome, de ter muito, de não ter nada, mas em todas elas eu fui vencedor, porque eu posso vencer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, confie em Deus, que Ele lhe dará sabedoria e Ele também lhe dará poder para a vitória. Nós aprendemos disso com Davi e os textos anteriores que lemos, é a dependência de Deus, a dependência do Senhor. Cada crente pode enfrentar qualquer circunstância que, desde que, melhor dizendo, ele tenha a consciência e a fé de que vencerá, não porque tem força em si mesmo, não porque tem a energia necessária, mas porque Deus dará a vitória. A vitória virá porque ele vai na força e no poder de Deus. Não em nós mesmos, mas no poder de Deus. Meu amado, Deus te abençoe. Deus lhe ajude a desfrutar da comunhão de Deus, a Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está conosco, está ao nosso lado. E Ele tem planos maravilhosos para a tua vida e para a minha. Deus te abençoe. Deus te dê graça. É a nossa oração. Amém.